Uma paciente de 20 anos de idade, gesta 2 para 1, aborto 1, procura atendimento médico para orientação quanto à contracepção. Planejamento familiar, contracepção, muito importante, porque faz parte do conhecimento básico que todo médico tem que ter. Inclusive, às vezes, assume aí uma clínica da família, um posto de saúde, e você vai ter que ter uma noção, além da parte de obstetrícia, de pré-natal, que a gente discute mais para frente aí outro dia, tem que ter uma noção de contracepção, da ideia geral de cuidados com essa paciente, avaliar um corrimento vaginal, avaliar uma úlcera genital, avaliar uma contracepção, quando passar, qual método, ok? E aí nessa parte de contracepção, a primeira coisa, destacar e descrever para a paciente as opções, porque a consulta, e isso é um erro comum na prática, ela é feita para vocês discutirem com a paciente os métodos. Não é você que escolhe, é ela mais você. Porque é ela que vai usar. Então a gente discute com a paciente quais que ela pode, quais que ela não pode, e dos que ela pode, qual que ela quer. Quais são os métodos? Método de barreira, DIU, método hormonal, método cirúrgico. E a gente discute com a paciente. Esses métodos, às vezes, todos estão ali disponíveis para aquela paciente, pelo perfil da paciente, ela poderia usar. Então a gente vai ver de acordo com cada caso. Alguns casos, a paciente só vai poder usar DIU. Alguns casos, eu posso até propor um cirúrgico e ela, pronto, fazer uma laqueadura, uma vasectomia. Ok? Agora, para avaliar, eu tenho que ver os critérios de elegibilidade. Para cada método desse, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tempo em tempo ela atualiza uma tabela de critérios de elegibilidade para passar contraceptivo. E ela separa em 4 categorias. Categoria 1, você pode usar o método. Categoria 2, você usa, mas use com cautela. Categoria 3, é uma contraindicação, mas é uma contraindicação relativa. Pode? Não, não pode. Mas não chega a ser uma contraindicação absoluta, que é a categoria 4. Então, como é que funciona? Para isso não ficar solto na tua cabeça. Vinícius, resume. Categoria 1 e 2, pode usar o método naquela paciente. Categoria 3 e 4, não use o método para aquela paciente. Para cada doença tem isso. Paciente com lúpus, pílula combinada, ou só progesterona, ou DIU, aí vai avaliando cada método. Paciente com cefaleia, paciente com enxaqueca, paciente tabagista, para cada nulípara, multípara, diabética, hipertensa. Então, para cada situação clínica, a gente separa por categorias cada método, que é o que a OMS determina para a gente. Ok? Então, vamos dar uma lembrada aqui, ideia geral, de cada método para a gente saber escolher para paciente. Primeira coisa, método de barreira, condom, camisinha, tá? Preservativo ali, masculino e feminino. O condom, ele deve ser, inclusive, estimulado na prática, não pelo efeito contraceptivo. Por quê? Porque o uso habitual é muito ruim para a contracepção. Na tabela do OMS, existem os critérios de elegibilidade, e a gente, além disso, a gente também avalia o uso típico e o uso habitual, ou melhor, perdão, o uso típico ou habitual e o uso ideal. O uso ideal. O ideal, o perfeito. Aquela mulher que toma a pílula todo dia, ok? O uso real, o habitual, ela toma de manhã, tem um dia que ela toma de tarde, tem um dia que ela esquece. Então, isso é o habitual. O outro é o ideal, é o perfeito. O uso típico, corriqueiro, o habitual do método de barreira é muito falho. O pessoal usa de maneira inadequada, não sabe usar preservativo. Então, a gente indica mais para proteger para DST, a doença sexualmente transmissível, uma prevenção de HIV, de hepatite B, de hepatite C, de clamídia, de gonococo, enfim, de tricomonas, do que propriamente para contracepção. Às vezes a gente pega uma paciente e olha,
A banca adora essa questão. Ó, presta atenção aqui, eu sei que tá tomando um cafezinho, para de tomar o café, olha pra mim aqui, ó. É muito comum na prova colocar uma adolescente que chegou para uma consulta de planejamento, uma adolescente que quer contracepção, e aí na resposta, além de um método confiável, com uma proteção boa para gravidez indesejada, além de um método contraceptivo bom, adiciona o preservativo. Porque você protege de uma gravidez indesejada e você protege de DST. Você adiciona as duas coisas. Isso é super comum na prova de vocês de revalidação de diploma. Ok? Condom é muito mais comum, mas o diafragma, também considerado método de barreira, um anelzinho, tá? Que coloca tipo um capuz que coloca ali mais no fundo da vagina. Mas esse então o uso habitual é pior ainda, mais falho ainda. Tem que ser bem posicionado, ok? Aí, começando a proteção contraceptiva, mesmo, boa, contraceptivos eficazes mesmo, o DIU, dispositivo intrauterino. Tem o de progesterona, tem o de cobre, tem o de progesterona e tem o de cobre. Nenhum deles é anovulatório e aí já começa a embaralhar na cabeça. Fala, peraí, se eles não são anovulatórios, como é que eles são muito eficazes? É estranho, não é? Se o DIU, a usuária de DIU, o DIU não impede a ovulação, a mulher está ovulando, como é que ela não engravida? Porque o dispositivo é intrauterino. Meninos, ele age aonde tem que agir, não tem efeito de primeira passagem hepática, não tem ali metabolizado, não. A ação já está ali, direta. O de cobre, por exemplo, o cobre tem ação espermicida. Mata espermatozoide. Além de ter uma reação inflamatória intensa, que por isso usuários de DIU de cobre pode ter mais cólica, pode ter mais sangramento. Então cuidado, não indica DIU de cobre para mulher que já tem muita cólica e muito sangramento. Porque o DIU de cobre, pelo mecanismo de ação, pela reação inflamatória que ele provoca, reação de corpo estranho, vai dar mais sangramento, vai dar mais cólica. Tudo bem? Certo? Agora, o diprogesterona, ele tem um mecanismo de ação completamente diferente. É a ação local da progesterona. Atrofia endométrio, torna o muco espesso. O muco ali, ó, o muco ali no colo fica grosso. Dificulta a ascensão do espermatozoide. Então, são métodos muito eficazes por já atuarem aonde tem que agir, sem precisar, igual uma pílula, passar por fígado, primeira passagem hepática, e aí metabólitos. Não, aqui já age direto onde tem que agir. Por isso também são poucas as contraindicações. As contraindicações para o DIU são muito mais problemas intrauterinos, já que é um dispositivo intrauterino. Vocês podem ver na prova, ao invés de DIU, SIL, sistema intrauterino. Então, DIU, dispositivo intrauterino, ou SIL, com S, sistema intrauterino. Perfeito, tá? Contraindicação, suspeita de gravidez. Então, você tem que ter certeza que a mulher não está grávida. Contraindicação, um mioma distorcendo a cavidade, mioma submucoso, debaixo da mucosa, ali, abaulando a mucosa. Sangramento uterino inexplicado, um sangramento que eu não sei por que está acontecendo. Investiga. Sabe por quê? Câncer de colo e câncer de endométrio não tratados, você também não deveria colocar DIU. Então, a gente investiga esse sangramento uterino anormal antes de botar o DIU. Infecção intrauterina ativa. Paciente tem DIP, tem doença inflamatória pélvica, você vai botar um corpo estranho ali? Paciente tem DIP. A gente bate papo de DIP mais para frente, mas tem DIP, tem uma inflamação, uma infecção, tem clamídia e gonococo ali dentro do útero. Você vai botar um corpo estranho? Aí não. Então, trate a infecção primeiro, depois ela pode pensar em botar a DIU. Ok. E aí a gente vai caminhando para discutir os outros métodos. Por exemplo, progesterona agora sistêmica, oral ou parenteral, progesterona sistêmica. Importante só separar que a progesterona oral, ela não é capaz de promover anovulação. Isso quando a gente fala da tal minipílula. Minipílula não provoca anovulação. Tem uma outra pílula de progesterona que chama Cerazete. Essa pode promover anovulação, mas a minipílula não.
Minipílula não. Então não mistura. Minipílula é só progesterona e não faz anovulação. Cerazete, que é um nome comercial, mas, gente, é o mais comum, tá? Sem fazer propaganda aqui com vocês. É progesterona, mas eu nem chamo de minipílula porque faz anovulação. E aí, o implante e o injetável, o implante e o injetável, que são ali parenterais, são só progesterona, mas são parenterais, quer dizer, pela não oral, fazem anovulação. Então aí fica sensacional. Por isso eu coloquei acrescenta a anovulação, atrofia o endométrio, tornam um muco espesso, atrofia o endométrio fica fino, o muco fica grosso, dificulta a ascensão do espermatozoide, o muco grosso, espesso, e não deixa ovular. Aí perfeito. Aqui, o cuidado que a gente tem que ter é que, apesar de ser só progesterona, e portanto menos contraindicações do que estrogênio mais a progesterona, também existem algumas contraindicações. Só que, para a prova de vocês, para concurso, é interessante destacar uma observação que eu tive assim, um insight, uma observação simples, mas muito boa para a prova. Vinícius, só câncer de mama atual é categoria 4? É contraindicação absoluta? Só. Dá uma passada de olho na tabela da OMS, que você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei, que é simples, é só de observar, mas te ajuda muito na prova. A única contraindicação absoluta, portanto, categoria 4 da OMS, para métodos de progesterona sistêmica, oral ou parenteral, é a câncer de mama atual. Até o passado de câncer de mama já não é 4 mais. Isso é uma dica boa, tá? Existem categorias 3, aí são várias. Contraindicação, que não é para usar, mas é relativa. Só essa é categoria 4. E a outra coisa é o uso dos combinados. Dos combinados ali, combinado é o quê? Combinado é estrogênio e progesterona. Então, quando a gente fala em combinado, estrogênio e progesterona, também tem oral e tem parenteral. O mecanismo de ação é o mesmo. Aí não tem que separar em oral e parenteral, igual eu fiz com a progesterona. Não interessa, o oral ou o parenteral, o método combinado, age tanto no endométrio, atrofiando o endométrio, quanto tornando o muco espesso, muco hostil, muco grosso, quanto a anovulação. Então é sensacional. A gente atua por todas as vias. O problema é que método combina estrogênio e progesterona, tem mais contraindicação, muito mais, muitas. Ficaria inviável você tentar decorar a tabela inteira. Vou destacar aquelas que mais vejo na prova de vocês. Olha só, câncer de mama atual, que nem só progesterona você não poderia usar, câncer de mama atual, nem só progesterona não poderia usar, não pode usar também estrogênio e progesterona. Tabagismo, 15 ou mais cigarros após os 35 anos, 15 ou mais cigarros após os 35 anos, categoria 4. Na verdade, meninos, o seguinte, mulher que fuma tem até os 35 anos para decidir se ela quer continuar fumando ou se ela quer usar um método combinado. É isso. Mulher que fuma tem até os 35 anos para decidir. Eu quero fumar, então vai trocar o contraceptivo. Ou eu paro de fumar e continuo com o contraceptivo. Porque olha só, após os 35 anos, 15 ou mais cigarros são considerados categorias 4. Estou discutindo aqui agora só categoria 4, só contraindicação absoluta. Porque estrogênio e progesterona tem um monte de contraindicação. Mas aqui, ó, 15 ou mais, categoria 4. Menos de 15, meninos, se ela fumar um cigarrinho só, todo dia, mas ela tem mais de 35 anos, já seria categoria 3. Não deve usar, categoria 3. Então não pode usar contraceptivo combinado mulher com mais de 35 anos que fuma. Ok? Hipertensa grave, paciente que teve infarto agudo do miocárdio, doença tromboembólica, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, ou AVE, acidente vascular encefálico, atuais ou prévios. Categoria 4. Não pode usar. Não pode usar método combinado. E enxaqueca com aura, vocês têm que tomar cuidado. Porque enxaqueca com aura independe da idade.
Vinícius, a menina tem 12 anos, não tem fator de risco cardiovascular, não tem problema nenhum. Tem 12 anos, mas ela tem enxaqueca com aura, escotoma visual. Nunca vai conhecer método contraceptivo combinado. Enxaqueca com aura, não interessa a idade. Não pode usar método que tenha estrogênio mais progesterona. Nunca. Ok. Combinado. Paciente lá, de 20 anos, que a gente viu. Aí, ó. Prova do Revalida Nacional. Gesta 2 para 1. 2 gravidezes, um parto e um aborto. Procurou atendimento querendo contracepção. Desde os 8 anos de idade, diagnóstico de epilepsia, de difícil controle, atualmente uso de carbamazepina e ácido valproico. Diante desse quadro, o que seria recomendado? Vamos discutir junto que essa questão, eu deixei um tempinho para a gente conversar sobre ela. Olha que legal. Vamos de baixo para cima? Anticoncepção hormonal combinada de baixa dosagem. Ou seja, entrar com combinado, estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona, baixa dosagem. É uma boa? Aí você fala, Vinícius, mas epilepsia não é contraindicação. Não. Mas uso de anticonvulsivante de forma geral, diminui a eficácia do contraceptivo oral, ainda mais de baixa dosagem. Existe uma interferência ali da carbamazepina, por exemplo, que vai diminuir a eficácia, vai diminuir o efeito do contraceptivo combinado, ainda mais se for de baixa dose. Então, não é uma boa para ela. Diafragma com geleia espermicida, só se ela não pudesse usar nada. Se ela não pudesse usar nenhum outro método, tudo bem, seria uma opção. Mas o diafragma, ele tem uma falha muito maior do que uma pílula combinada, do que um injetável, do que um anel vaginal, do que um DIU, ok? Então, não é uma boa. Só se eu não puder usar nada. Deixa por enquanto. Laqueadura tubária bilateral, quer dizer, método cirúrgico, esterilização cirúrgica, pode? Para essa paciente não pode. Para ela não pode. O que a lei fala? E aí por isso eu deixei para discutir aqui com vocês. Método cirúrgico, contracepção cirúrgica. A lei fala que pode fazer a laqueadura tubária. Esterectomia não é método de contracepção, tá? Então é laqueadura tubária, pode ser feita. Mulheres com mais de 25 anos ou 2 filhos vivos com capacidade civil plena. Então, mulheres com mais de 25 anos ou 2 filhos vivos, desde que tenha capacidade civil plena. Ela tem 20 anos, então pelo critério de idade não vale, tem que ter mais de 25. E ela só tem um filho. Olha que questão maneira. Questão bem abrangente. Ela não pode fazer a laqueadura tubária ainda. Mas o DIU é uma boa opção para ela. O DIU vira e mexe salva a gente na prova, porque são poucas contraindicações sistêmicas, são mais problemas locais. Não vai ter o problema da carbamazepina ali interferindo no efeito contraceptivo. Ok? Mais uma. A adolescente que eu falei com vocês. Meninos, uma questão clássica, uma questão muito comum em prova de residência e também na prova de revalidação de título, porque é uma dúvida comum. 10 segundinhos eu vou beber só minha água. Quero aproveitar para fazer com vocês. Ó, líder anunciado. As alternativas a gente discute junto. Foi? Deu para dar uma passada de olho? Ó, 12 anos. Na menarca, primeira menstruação. Menarca, primeira menstruação. Menopausa, pausa, a última. Então a menarca, primeira menstruação, os 12. Menina tem 15 anos, adolescente. Procurou unidade básica de saúde porque quer anticoncepcional combinado oral. A banca deu o método. Anticoncepcional combinado oral.
iniciou a atividade sexual há 6 meses e teme gravidez, então a menina com juízo chegou preocupada e com razão que ela quer contracepção. O ideal é ela usar o contraceptivo antes de iniciar a atividade sexual e não já há 6 meses ali tendo, porque ela poderia estar grávida já. Está menstruada no dia da consulta, então ótimo. Ela não está grávida, ela está menstruada. A banca diz que ela está menstruada. Nega comorbidades, nega uso de medicação, não tem contraindicação para o método planejado, portanto. Ela quer anticoncepcional combinado oral. Ela pode? Pode. Não usa remédio nenhum, não tem doença sistêmica que contraindique. Qual a conduta? De baixo para cima. Orientar que a paciente venha à consulta acompanhada da mãe. Vinícius, ela só tem 15 anos. Essa menina, ela não precisa de um acompanhante para eu passar o contraceptivo? Não precisa. Já tem resolução do Conselho Federal de Medicina e não tem discussão. Essa menina com 15 anos, se ela mostra capacidade de discernimento, capacidade para tomar decisão sobre uma situação que é importante para a vida dela, e eu não tenho indicação de quebra de sigilo, porque isso aqui é um bem, inclusive, que a gente está fazendo para ela. Então eu não tenho indicação de quebrar sigilo e de contar para ninguém da família. Então não é para convocar a mãe e mais. Se a mãe estiver lá fora esperando a consulta acabar, não é para contar para a mãe. Isso é quebra de sigilo. A gente só quebra sigilo médico em situações de emergência, em situações de risco de vida, ok? Ou melhor, risco de morte ali. Ou seja, tem que ter uma indicação clara. Que aqui não tem. Ao contrário, a menina mostrou uma capacidade de discernimento, de entendimento ótima. Beleza, vamos passar o contraceptivo. C. Não prescrever, pois a paciente é menor? Lógico que não, ajuda ela. Senão você vai fazer o quê? Vai fazer o pré-natal dela? B. Prescrever o anticoncepcional e orientar o uso do condom. Atua nas duas vias. Faz a contracepção e também faz a proteção de DST. Perfeito. Cuidado com a letra A. Orientar o uso da camisinha. Tem que orientar? Lógico. Mas só isso? Sendo que vocês têm uma alternativa melhor? Vocês têm uma alternativa que fala para prescrever anticoncepcional combinado oral e orientar o uso do condom? Se vocês têm uma alternativa que é mais completa, é ela que vocês vão marcar. Então, questão clássica para vocês de contracepção também. Maravilha, meninos. E aí, ó, até o próximo bate-papo aí de GO no Revalida.